Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou a Tua palavra em nosso coração. E eu suplico que o Senhor esteja nos capacitando, ó Pai, para que possamos transmitir o que o Senhor nos disse a cada um dos irmãos. Que o Senhor fale, ó Pai, fundo aos nossos corações e que a Tua palavra, Senhor Deus, verdadeira, genuína, seja proclamada de forma, Senhor Deus, a mostrar àqueles que não Te conhecem o poder transformador do Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, fala, Senhor Deus, através de nós, usando-nos como Teus instrumentos. É o que eu Te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Mas ainda em pé, nós estamos sem instrumentistas, mas mesmo a capela, um hino conhecido, gostaria que os irmãos abrissem seus hinários no hino de número 11, Trindade Santíssima. Peço que os irmãos me ajudem, porque eu estou com a voz um tanto quanto prejudicada, mas vamos lá. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Podem sentar-se, irmãos. Como eu estava falando, semana retrasada ou semana passada, em uma das conversas que estava tendo, eu tive a oportunidade de ouvir algumas opiniões a respeito de alguns temas que me deixaram um pouquinho pensativo a respeito de por que pensam ou agem desta forma. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos várias pessoas falarem: todas as religiões levam a Deus. Todo mundo, basta você ser correto, você vai para Deus. Ou ainda, o que importa é o amor. Deus é amor, então o que é importante para nós é praticarmos o amor. E aí, fazendo uma breve pesquisa, e não precisei ir muito longe nessa pesquisa, eu peguei uma mensagem no próprio Google da vida, que nos auxilia bastante, dizendo assim: pastor homossexual é despojado e abre uma igreja. E a ideia, a teologia, o que ele prega a esta igreja é que o que vale é o amor, tentando justificar uma atitude pecaminosa que ele mantém. O que importante é o amor, Deus é amor, então
Não tem problema eu ser homossexual e ter pessoas aqui homossexuais que continuam na homossexualidade. Essa é a ideia que não está colocando. Hoje de manhã, ao trabalho, eu estive participando de um evento, de um seminário voltado à área da saúde, que dizia assim, o tema é Repensando Saúde. Eu fui participar. Eu achei muito interessante. Repensando Saúde, eles começaram, foram algumas pessoas conhecidas da mídia, outras pessoas representando algumas empresas, apresentando alguns casos, e na ocasião eles passaram para a gente assim, que eu achei muito interessante. O nosso corpo, ele é moldado a ter movimento. Então, antigamente, nós tínhamos que sair à caça, sair em busca do alimento. Hoje em dia é o contrário. Tudo vem à nossa porta, basta um telefonema, aparece uma pizza, aparece comida japonesa, seja o que for. Então, vem. E com isso, o que está acontecendo? Nosso sedentarismo. Os nossos gordurinhas a mais. E ele estava exatamente batalhando esse tema. Falou assim, gente, se você vai subir de escada rolante, deixa a escada rolante de lado, vai na escada a pé. Ele falou, não é muito difícil, mas se nós dermos 10 mil passos por dia, equivale a 7 quilômetros, equivale a uma academia. Você não tem vontade, desejo de ir para uma academia? Então, ao invés de coisas pequenas, ao invés de ir de escada rolante, vai de escada normal. Ah, o cafezinho está aqui do lado? Não, vai buscar o cafezinho lá na frente. Esse tipo de atitude faz com que você saia do sedentarismo sem ser aquela atividade programada, que todo mundo fala, não, a academia não tem paciência para isso. Muito bem. Por que eu estou citando isso? É o tema repensar como estamos e como era. Antes ele mostrou uma imagem dos anos 70, o pessoal tudo magrinho e tal. Por quê? Porque andava, caminhava, era bonde, tinha que andar 3, 4 quilômetros, não é agora que você desce do elevador, pega o carro. Então eles estavam trazendo a mensagem para nós de repensar como nós estamos hoje no nosso dia a dia. E aproveitando essa deixa, eu gostaria de repensar com vocês isso que a gente está falando. Primeira coisa. Antes de mais nada, ainda nesse contexto, nessa conversa foi comentado uma igreja determinada lá na Europa. Essa igreja tem o seguinte critério: eles arrebanham as pessoas como estão. Trabalham com coqueiros, cheio de piercing, cabelo pintado, aquela coisa toda, nada contra, não é esse o meu foco. Mas ela, quando chegou, viu aquele pessoal fumando na porta. Ela perguntou, onde botou? Para quem estava levando. Fique em paz, entra comigo. Entrou, achou um pouco estranho, chegando lá, o pastor entrou e no momento devido trouxe a palavra, a segunda pessoa, uma boa palavra, uma palavra de substância. Mas o que me chamou a atenção foi que eles estão querendo, inclusive, nesse local, fazer uma sala à parte, um fumódromo, porque o pessoal gosta de fumar. Então eles vão continuar lá fumando, ouvem lá na salinha do fumódromo, de repente com um alto-falante. Isso me incomodou, isso me fez pensar. Eu falei, gente, vamos parar um pouquinho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho transformador de Cristo, onde está? Existe transformação no Evangelho de Cristo? E é esse tema que eu queria conversar com vocês sobre hoje, essa noite. O poder transformador do Evangelho. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é correto fazermos qualquer coisa para arrebanharmos pessoas? É a primeira coisa que nós temos que repensar. Exemplo dado. Eu sou homossexual, mas eu quero continuar sendo homossexual, mas vou abrir minha igreja aqui e todo mundo que então vem participar da minha igreja. Ou se não for, vem todo mundo que a gente aceita. É correto esse pensamento? Mas eu gosto, eu tenho o vício do cigarro, eu sei que faz mal para o corpo, meu corpo é templo do Espírito Santo, mas eu quero continuar fazendo isso. É correto nós continuarmos fazendo isso? Conhecendo a Cristo, conhecendo o Evangelho transformador de Cristo? É essa mentalidade que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. E como texto básico, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Tem vários textos que nos dariam condições de conversar sobre esse assunto. Mas eu escolhi o livro de Efésios, o apóstolo Paulo falando em Efésios, no capítulo 2. Abram suas Bíblias, por favor. Efésios, capítulo 2.
vários irmãos estão com as suas Bíblias, então para que não fique uma coisa tão eu falando e vocês ouvindo, então vamos fazer um pouquinho mais dinâmico. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, em seguida a Renata lê o segundo versículo, Oséias, Isaac, Jane, e assim volto aqui para a Renata, e assim vamos fazendo para lermos o capítulo 2, ok? Diz assim então a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E, entretanto, nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentis na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circunciosos na carne, com mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, no qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Aboliu a sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito bem. Esse texto um pouco longo, ele nos dá toda a forma que nós estávamos e como nós nos encontramos em Cristo Jesus. Mas aí nós perguntamos, sermos transformados de quê, em primeiro lugar? Quando falamos em transformação, nós temos que entender, primeiramente, em que nós temos que ser transformados. E o Evangelho da Salvação vem transformar exatamente a vida individual de cada um. É a vida que nós temos que ser transformada. A nossa vida tem que ser transformada. E eu estou aproveitando então essa transformação em vida e estou abrindo em 3 aspectos para conversarmos. O primeiro deles é a minha vida antes de Cristo. Como era a minha vida antes de Cristo?
Aí no verso 1 a 3. Por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Temos aqui o pleno ensinamento de que, em primeiro lugar, longe de Cristo ou sem Cristo, nós estamos longe de Deus. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Essa é a nossa situação, natureza, homem, antes de conhecer a Cristo. Todas as nossas atitudes, elas vão de encontro ao que Deus nos ensina. Então, a primeira transformação que nós temos que entender, para entender o poder transformador do Evangelho, é qual é a nossa situação. E a nossa situação, conforme Paulo nos escreve, é pecados e delitos. Somos mortos, estamos longe de Deus, afastados da graça de Deus. E essa consciência nós temos que ter para que, em primeiro lugar, nós possamos nos posicionar. Como que eu estou diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? O apóstolo Paulo ainda nos esclarece que estamos mortos em nossos pecados e delitos, andando segundo o curso deste mundo, andávamos nos desejos da nossa carne, éramos, por natureza, filhos da ira. Mas mortos em nossos pecados e delitos, andando segundo o curso do mundo, andando nos desejos da carne, filhos da ira, assim. Mortos como? O que eu estava fazendo que eu estava morto em meus pecados e delitos? Andando segundo a carne como? O que eu fazia que era? Veja lá no livro de Gálatas 5, 19 a 21. O próprio apóstolo Paulo começa a nos dar orientação de quais são os pecados, onde que nós estávamos andando segundo o curso da carne, segundo as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Quem encontrou, por favor? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, feminices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja alguns exemplos dados aí pelo apóstolo Paulo, e óbvio, ele não está resumindo tudo nestes versículos. Nós colocamos alguns outros frutos da carne que nos afastam de Deus e que precisam ser corrigidos. Então, nosso primeiro pensamento dentro daquele contexto foi dito dentro daquela introdução. Nós temos que entender que nós estamos fazendo o contrário à vontade de Deus. Nós estamos seguindo o curso da carne e não do Espírito. Nós estamos seguindo as atitudes que devem ser transformadas e não devemos, por outro lado, nos conformar com aquele estado de pecado. Esse é o primeiro ponto. Nossa situação antes de Cristo é nós estarmos longe da graça, é nós estarmos cometendo toda a sorte de imundície diante de Deus, e nós estamos, conforme vimos nos textos, separados de Deus. Nós não temos comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto. Ainda, em Gálatas 5,24 diz assim, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo. Nós temos que ter uma mentalidade tal de buscarmos a Cristo e buscarmos a Deus para nos posicionarmos diante da situação antes pecado, para passarmos a situação, uma vida, que é o próximo tópico que nós vamos conversar, depois de conhecer a Cristo. Nós vamos então crucificar a carne e as suas paixões, mas mortos em nossos delitos e pecados. Uma vez entendendo que nós estamos
nos encontrávamos mortos em delitos e pecados, e quando aceitamos a Cristo, nós recebemos então a suficiente graça dele, nós passamos a ter vida e vida em abundância. As obras da carne deixam de ser prazerosas, mas passam a ser incômodas. Veja lá, vamos lá nos versos 4 a 6, do mesmo capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, Ele nos deu vida. Estávamos mortos nos pecados e delitos, e fomos vivificados em Cristo. Nós passamos a ter uma vida depois de Cristo, uma vida eterna, uma vida, não uma morte como nós estávamos. E ainda, nós que estávamos longe de Deus, em Cristo Jesus, podemos nos achegar ao Pai, podemos nos achegar a Deus. Nós então começamos a ter uma vida de relacionamento com o nosso Deus, em Cristo Jesus. Mas como temos vida em Cristo Jesus e estarmos perto de Deus, se as nossas atitudes não mudarem? Conhecer a Cristo significa ter mudanças de atitudes, significa seguir os seus ensinamentos. Como nós vamos ter, por exemplo, dizermos, eu creio em Cristo Jesus, Ele fez diferença na minha vida, se eu ainda continuo exercendo as mesmas atividades pecaminosas que outrora eu cometia. Se eu fumava, eu continuo fumando. Eu não cuido do meu tempo, do meu corpo que é tempo do Espírito Santo. Eu mentia, eu continuo mentindo. Eu roubava. E nem precisa ser, como a gente sempre ouve vários pastores comentarem, não precisa ser aquelas mentiras que são aquelas que causam grandes dificuldades. É simplesmente fala que eu não estou quando alguém liga o telefone, não, fala que eu não estou, é mentira. Não tem mentira, mentirinho, mentirão. É mentira. E nós, eu não falo vocês, eu tenho muita facilidade de tocar nesse assunto, porque eu falo nós precisamos mudar muitas atitudes. Nós precisamos entender e ter a Cristo no coração é mudanças de atitudes, é vivermos conforme Cristo nos ensinou, e não dizer eu creio em Cristo e continuar no meu mundo de prazeres carnais. Essa é a nossa dificuldade, ou essa é a nossa meta. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Abram lá em Gálatas, vamos viajar um pouquinho agora pela Bíblia. Um abre em Gálatas 5,17. O outro, por gentileza, livro de Gálatas ainda, 6,8. E mais um, Romanos 8, versículo 5. Vamos lá, Gálatas 5,17. Gálatas. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. O vosso querer. A carne milita contra o Espírito contra a carne, para que não faça o vosso querer. Por que não faça o vosso querer? Porque o vosso querer é mau. A nossa natureza é pecaminosa. Nós temos que estar e viver no Espírito para que não entremos em pecado. Por isso que a carne milita contra o Espírito. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que buscar na Palavra de Deus, andar na Palavra de Deus, para que nós não venhamos a errar, a pecar. Próximo lá, Gálatas 6,8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Carne, carne, carne. Como é bom. Uma vez eu vi um pastor, nosso pastor mesmo falou, como é bom pecar. Pecar não é ruim, mas é bom para a carne, que traz corrupção. Se o pecado fosse ruim, nós correríamos dele. O pecado é bom para a carne. Só que através do pecado nós ganhamos a morte eterna. Por isso é que nós não temos que fazer o que é pecado. Por isso nós temos inclinação ao pecado, nós temos que fugir do pecado. Nós temos fácil, a gente está na ponta do abismo para saber se ele é muito fundo mesmo. Não nos preocupando que um passinho ou um escorregão a gente cai. A gente vai fácil. Puxa, tem um problema sério no órgão sexual, meu Deus do céu, mas
puxa, mas e se eu só desse uma espiadinha nesse site aqui? E se eu só fizesse aquilo? E se eu só fizesse aquilo outro? Irmãos, nós temos que ninguém, ou melhor que nós, somente Deus nos conhece. Melhor que nós, somente Deus nos conhece. Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Mas então nós nos conhecendo, irmãos, não deem margem a cair em tentação por simplesmente ter a curiosidade de chegar na ponta do abismo para saber se ele é fundo mesmo. Não chegue perto. Afaste-se. Tem uma historinha que eu sempre conto daquele que queria contratar um motorista e ele perguntou para 3 candidatos: quanto você consegue em alta velocidade parar o mais perto possível de um precipício? Aí eu consigo uns 20 centímetros, eu consigo parar o carro. Bom, e você? Eu consigo no máximo, acho que uns 50, 1 metro. Mais que isso eu não consigo. Bom, perguntou para o terceiro: e para você? Quanto você consegue? O mais longe possível. Está contratado. Eu não tenho que correr o risco de chegar perto do meu abismo para eu correr o risco de cair. Eu quero parar longe desse abismo. Eu quero distância desse abismo. Deus me conhece, eu me conheço. Então eu tenho que simplesmente ter... Eu tenho que ter atitudes em não incorrer nesses erros. Procurar me afastar desses erros. Romanos 8,5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É um exercício, meus irmãos. Nós temos que ter o exercício de buscar a palavra do Senhor diariamente. E eu digo nós, não vocês. Nós temos que ter o exercício de buscar a palavra do Senhor diariamente, seja na leitura, seja na oração, seja no amor ao próximo, porque não é apenas tendo a palavra do Senhor aqui na cabeça, na mente, que significa que nós já estou no caminho certo, ou já fiz tudo, melhor dizer, já fiz tudo que tinha que fazer. Temos sim que ter a palavra do Senhor na mente. Temos sim, para podermos falar, para podermos exortar, para podermos muitas vezes ajudar alguém. Mas nós temos que ter as atitudes de ter o Evangelho na mente, que é amar ao nosso próximo. E isso resumiu os 10 mandamentos. Ame a Deus acima de tudo, em primeiro lugar, e ao próximo como a ti mesmo. Então não basta nós termos apenas na mente o conhecimento. O conhecimento nosso tem que partir para a ação, para as atitudes. Mas eu gostaria, ou melhor, perdão, isto implica em olhar para nós mesmos e crucificarmos os desejos carnais e suas paixões. Isso significa aquilo que nós sempre falamos, que é a nossa maior dificuldade, aquilo que está mais ou menos nessa região, o umbigo. É nos anularmos para ter Cristo em nossa vida. É nós deixarmos aos nossos desejos, o nosso ego, a nossa paixão, e falar: isto não me serve. Eu estou crucificando a minha carne e as suas paixões e concupiscências para viver conforme Cristo quer que eu viva. Isso é difícil. Isso é um exercício. Isso é dia após dia. Não é de uma hora para outra, mas tem que ser feito. Não é ficar naquela, mas é muito difícil. A gente, não, Cristo é igual que só Cristo. Ser de meus imitadores começou de Cristo, ensinou o apóstolo Paulo. Então é possível. Cristo veio para nos deixar o exemplo, para ser o nosso modelo, não para ser algo inatingível. Porque Ele mesmo nos dá as condições de nos aproximarmos dele. Ele mesmo, Deus, vai e nos resgata. Então é possível. Só que nós temos que ter a disciplina de caminhar, de partir nessa direção. Mas eu gostaria agora de ampliar um pouquinho mais essa visão e depois de conhecer a Cristo. Nós até demos algumas palavras nesse sentido, mas eu gostaria de falar com vocês sobre um outro tópico que é: o primeiro foi a minha vida antes de Cristo. O segundo, a minha vida depois de Cristo. Depois que eu conheci, eu entendi que eu estava em pecado e precisava de Cristo na minha vida. Mas é o suficiente? Eu quero falar com vocês sobre a minha vida quando passei a viver para Cristo. Eu falei há pouco, ter Cristo na mente é muito importante, mas sentado no banco da igreja não tem sentido.
sentar no famoso esquenta-banco, não faz sentido. O quanto nós que conhecemos a Cristo estamos dispostos a viver esse amor por Cristo. Recentemente, no Juventude em Ação, foi feito um teatro onde aparecia uma pessoa que era um bandido com um casal cristão ali, e ele falava assim: eu vou te matar, não estou preparado, dizia o cristão, eu vou te matar, e ele falou: se você negar seu Cristo, eu não te mato. E no trabalho ele negou, e não tinha bala na arma. A pergunta é: quanto nós estamos dispostos a viver por Cristo? E não é fácil, gente. Não é fácil. O nosso ego, o nosso pecado, ele tem que ser muito trabalhado. Não estou dizendo que seja impossível, mas não estou dizendo que também não é fácil. Nós temos que ter atitudes. Nós temos que ter compromisso. Sem um compromisso verdadeiro com o nosso Deus, irmãos, eu não tenho receio de falar que muitas vezes em nossa igreja, mesmo na nossa igreja aqui, pode ter pessoas sentadas aqui dominicalmente que não são cristãos. Pode ter. Eu não conheço o coração de ninguém, Deus é que conhece. Mas tem muita gente que pode vir aqui simplesmente: eu vou fazer o meu compromisso semanal. Eu vou à igreja, vou para cumprir. Estou garantido. Fui lá na igreja, assisti o culto, fui até na escola dominical. Canto no coral, veja só. Canto no coral também, fico de manhã, à tarde e à noite. Isso, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque nós temos que ter uma vida voltada para viver para Cristo. E não simplesmente uma vida de cumprir tabelas. Note que no texto que nós lemos, Paulo nos orienta que em Cristo recebemos vida, mas também precisamos viver para Cristo. Nós não apenas recebemos vida, nós temos que viver para Cristo. Veja lá, Efésios, vamos voltar no livro de Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos. Nós em Cristo recebemos a vida. Nós em Cristo recebemos a salvação. Não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo, que se deu na cruz para pagar os nossos pecados. E ainda, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós não fomos chamados por Deus para simplesmente sentarmos no banco da igreja dominicalmente e acharmos que estamos fazendo tudo. Mas eu já vou, Deus, todo domingo na igreja. Eu já estou fazendo o que posso e o que não posso, porque eu moro longe. Então eu já estou fazendo tudo que eu podia fazer. Não me peça mais nada. Nós precisamos repensar. Nós precisamos avaliar o que Cristo representa para mim. Cada um tem que fazer essa pergunta no seu coração. O que Cristo representa para mim? Eu faço tudo o que deveria fazer em amor a Ele? Tudo o que está à minha mão para fazer conforme Ele me deu, Ele me concedeu, eu estou fazendo? Eu reconheço os meus dons que Deus me deu? Se você ainda não reconhece, procure conhecer. Procure conhecer a cada dom. Alguém pode ter apenas um dom? Ou mais de um dom? Reconheça os seus dons e use-os para a honra e glória do Senhor, seja Ele qual for. Eu não sei. Deus sabe. E se você não sabe ainda, procure saber. Porque Ele vai te cobrar disso aí. São os famosos talentos dados nas suas mãos que vocês estão eventualmente enterrando. Viver para Cristo implica em sermos imitadores de Deus e amarmos o nosso próprio. Vamos lá, ainda no livro de Efésios, vamos trabalhar um pouquinho no capítulo 5. Vai lá, Rogério e Renata, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
mas a cruz de Cristo. Não, só 1 e 2, por enquanto. Obrigado. A minha vida, quando passei a viver para Cristo, implica em ser imitador de Deus. A Bíblia nos ensina como nós devemos nos portar para ter a vida conforme Cristo, conforme a vontade de Deus, ou viver conforme a vontade dele. Imitar a Deus e amar o nosso próximo. Efésios 5:11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Viver para Cristo implica em conhecer a vontade de Deus e nos afastar das trevas. É exatamente o exemplo dado anteriormente no nosso exemplo abismo. Não chegue perto do abismo. Entendam quais são as obras infrutíferas e condenai-as. Se estão fazendo algo que não confere ou que vai de encontro ao ensino de Deus, não aceitem, não concordem. Ah, mas peraí, você está falando que eu tenho que repudiar essas pessoas? Eu quero esclarecer isso. Não, eu não estou falando repudiar as pessoas. O homossexual, que conforme exemplo dado, nós temos que ter compaixão e amá-lo, mas não o homossexualismo. Ele tem que entender que ele está em pecado. Ele tem que abandonar o seu pecado. Aquele que mentia, não minta. Eu vou abandoná-lo, eu vou afastá-lo? Não. Traga-o e mostre que ele tem que ter condutas cristãs no seu dia a dia. E não repudiá-lo. Então nós temos dois conceitos diferentes. Eu não estou dizendo que eu não aceito as pessoas virem. Pelo contrário, aceitamos sim. Eu só não compartilho com o pecado. É outra coisa. Venha após mim, carregue a sua cruz. Crucifique as paixões da carne, a concupiscência. Isso que nós ensinamos e é isso que nós acreditamos. Não é contra o irmão ou contra aquele que está em pecado, mas é contra o pecado como que está sendo cometido. Isso nós não concordamos. Efésios 5:15. Vai lá, Rê. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Procurem. Como é que você vai andar como sábio? Buscando na palavra de Deus orientação. E eu não sei o que fazer nessa situação. Busque aqueles que vocês percebem que têm, estão cheios de espírito, que conhecem. Busque o seu pastor, busque os presbíteros da igreja. Olha, eu confio, eu tenho essa dificuldade, eu quero compartilhar para que eu não faça coisa errada. Procure auxílio. Se eu li e não consegui achar, busque auxílio. Mas não caminhe conforme os seus entendimentos. Busque sabedoria para poder caminhar e não errar na caminhada. 5:17, Renata Maciel. Agora tem duas, esqueci. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? O poder do Evangelho transformador está intimamente e totalmente ligado na vontade do Senhor. É essa vontade que nós temos que conhecer para que nós tenhamos transformação em nossas vidas. É essa vontade que nós temos que buscar, meditando e lendo na palavra, e eu não entendi, pedir auxílio, para que eu seja alimentado, e aí sim, eu conhecendo a vontade dele, não venha a errar, não venha a ter uma vida de pecado. Porque, gente, por vezes, nós podemos estar em pecado na ignorância. Não conhecemos e não sabemos que determinada atitude ou situação é pecaminosa. Mas ainda assim não é justificável. Ainda assim nós estamos errando. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando somos orientados, opa, passo atrás. O abismo está lá, eu não sabia, desculpa, não vou mais cometer. Atitude. Compromisso. Não posso, mas é um pecadinho, continuar. Não, atitude. Descobri que eu não sabia, cometia na minha ignorância. Descobri que é errado, não faço mais. Esse é o Evangelho transformador. É isso que Deus requer de cada um de nós. Viver para Cristo implica ainda em adorarmos o nosso Deus em tudo. Vamos lá, 20 e 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio Efésios marido. 5, 20 e 21? 5, 20 e 21. Perdão. Não, 20.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ajeitando-nos aos outros no temor de Cristo. Viver para Cristo, como eu disse, implica em adorarmos o nome de Deus em tudo, dando sempre graças, começa o texto, dando sempre graças por tudo a Deus. E às vezes, esse dando sempre graças por tudo, a gente acaba sofrendo um pouquinho, porque o dando sempre graças por tudo não significa tudo o que eu gostar. Eu pedi, Deus me deu, obrigado, Senhor. Não é somente nesse momento que é tudo. O tudo é quando eu peço e Deus fala, eu não vou te dar. Por quê? Não sei, Deus é que sabe. Mas ele, por vezes, nos fala, eu não vou te dar. Como Paulo pediu para tirar os espinhos dele, ele falou, a minha graça te basta, você vai continuar. E Paulo dava graças a ele por tudo. E é a mesma coisa que nós temos que fazer. Muitas vezes aquilo que nós pedimos e suplicamos, Deus não nos concede. Às vezes pode até ser que nos conceda adiante, ou pode não nos conceder. Seja como for, nós temos que estar de tal forma submissos a Deus, para que em tudo nós demos graças a Ele. Essa é a forma de exercermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Não apenas agradecendo quando recebemos bênçãos, quando somos agraciados por bênçãos pedidas ou solicitadas, ou ainda por bênçãos que nós nem pedimos, e Deus nos concede e fala assim, obrigado, eu nem sabia que precisava disso, mas eu preciso. Essa é a parte boa, essa é fácil. Olhar para o Senhor, se ajoelhar e falar, Senhor, está doendo, está doendo, mas ainda assim eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está me conduzindo. É difícil, é exercício, é atitude, é compromisso, porque em Deus nós conseguimos fazer isso, em Cristo nós conseguimos. Por nós fazemos assim como Jó fez em determinado momento. O que você me fez nascer então? Se era para fazer tudo isso comigo, me deixasse morrer, não queria nem ter nascido. Essa é a carne. Esses somos nós, essa é a nossa natureza. Mas em Cristo nós temos que dar graças em tudo, indistintamente. Isso significa que nossas vidas transformadas não podem ficar sem apresentar os devidos frutos. Não podemos nos conformar em sermos cristãos que apenas vão à igreja para receber, para cumprir a obrigação semanal. Temos que ter em mente que devemos apresentar a Cristo em cada momento do nosso dia, com um sorriso à nossa esposa, filhos, mãe, pais, irmãos. Eu vou dar uma paradinha aqui. Às vezes é tão difícil. Filhos, esposas são as pessoas que estão tão próximas a nós, e essas são as pessoas que mais sofrem. Eu tenho um ministério, eu chamo isso de ministério porque eu amo fazer isso, aprendi, e Deus está me ensinando muito no encontro de casais. E a gente tem ouvido cada história, a gente tem ouvido cada situação de pai odiar o filho, odiar, por coisas tão pequenas, ou odiar sua esposa, ou odiar o seu esposo, por coisas tão ínfimas, e são as pessoas que mais sofrem, porque são as mais próximas. Que para a sociedade a gente se apresenta bonitinho, opa, anda até empinado, puxa a barriga para dentro, parece um pavão, mas em casa a gente mostra quem é a nossa face. E eu quero meter isso porque, gente, eu falo isso, como eu disse, eu não falo para vocês, eu falo para nós. Nós temos que ter atitudes diárias para com nossos filhos, esposa, pais, mães, irmãos. O sorriso que a gente apresenta no trabalho, na igreja, e em qualquer outro lugar que socialmente nós nos encontramos, é o mesmo que tem que ser dentro do nosso lar. Existe cristão fora do seu lar. Eu tenho me cobrado muito quanto a isso. Estou abrindo o coração para vocês, eu tenho me cobrado muito. A minha esposa ajuda muito, mas eu tenho me cobrado muito quanto a isso. Nós não podemos ter evangelho da porta de casa para fora somente. Nós temos que ter da porta de casa para dentro. Porque quando o evangelho sair da porta da minha casa, de dentro, fora vai ser muito mais fácil. Já é mais fácil, mas vai ser muito mais fácil ainda.
que nós conseguimos ser cristãos ali, ó, com o filho, com o pai, com a mãe. Devemos mostrar àqueles que não conhecem o Evangelho da Salvação, ou àqueles que estão começando a conhecer, que Deus requer mudança de nossas atitudes, requer transformação. Não podemos simplesmente concordar que, ao aceitar Cristo em nossas vidas, tudo continue da mesma forma. Devemos sim acolher todos aqueles que buscam a verdade, mas também orientá-los para que o estado de pecado em que se encontram, ou melhor, orientá-los em que o estado em que se encontram, perdão, deixa eu voltar essa frase que eu me perdi. Devemos sim acolher a todos que buscam a verdade, mas também orientá-los sobre o estado de pecado em que se encontram e os ensinar qual é o caminho do Senhor para que haja transformação. E não, Romanos 12:2 fala o quê? E não vos conformeis com esse mundo. É 1 e 2, tem que ler os dois. Por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pedi a ele porque eu sabia que ele sabia. Por isso que eu já não coloquei ele em situação difícil, não. Gente, transformação. O evangelho que transforma é o evangelho de atitude. Então, como eu estava no começo falando, eu participei daquele evento, repensando, falava sobre a saúde, eu quero convidar vocês a repensar que o evangelho que está sendo muitas vezes mostrado para nós não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho do que é dito, nós temos que seguir. Neste livro estão todas as verdades que eu preciso conhecer. É daqui que eu tiro qual é o caminho, qual é a perfeita vontade de Deus. É daqui que eu tiro quais são as minhas atitudes. E não em determinados modismos que a gente está vendo muito comum por aí. Inclusive aqueles modismos de vem aqui buscar sua bênção, como se fosse um supermercado. Atitudes. Viver conforme a palavra do Senhor é muito além do que falar que eu sou cristão. Deus abençoe. Gostaria de encerrarmos, ou ainda, antes de encerrarmos, cantarmos o número 304. Eu entendo que tem a ver com o espírito do estudo. Perdão, gente, eu cometi uma gafe. É um estudo, eu estou falando feito um papagaio aqui, e eu não dei oportunidade de ninguém sequer perguntar alguma coisa, então me perdoem. Mas caso alguém tenha algum questionamento, por favor, gente, fiquem à vontade. Um questionamento, Cláudio, mas só uma constatação, né? Que hoje a gente vê muito, que está muito em moda aí é assim, né? O direito de expressão. Direito de expressão. Então você não pode proibir ninguém de se expressar, nada, né? Então tudo tem que ser aceito, tudo aquele relativismo hoje que é tolerado, né? Em todo lugar. Então você não pode falar nada contra qualquer coisa que for, né? O homossexual, você falou aí, mas qualquer crença, né? Tudo é válido, tudo é aceito, tudo é bom, como você falou, tudo leva a Deus, né? Então esse relativismo que é muito perigoso, esse problema, desde que começou o direito de expressão, né, de todo mundo, aí a coisa complicou um pouco, né? Esse direito de expressão, sobre esse assunto, na verdade, ele não é ruim. O direito de expressão é bom. O problema é o que estão fazendo com a coisa boa do direito de expressão. Em determinados momentos, no direito de expressão, ele está te cerceando o direito de expressar o que você pensa. Ou seja, vamos inventar uma hipótese aqui, uma situação. Eu não concordo com aqueles que roubam. Olha, você é um ladrão. Eu não concordo. Opa, peraí, você está me discriminando porque eu sou ladrão. Você não pode me discriminar.
Eu estou usando esse exemplo para não usar um claro, né? Mas esse direito que você tem de ser ladrão, no exemplo dado, não é o mesmo direito que eu tenho de apontar, você está errado por ser ladrão. Usando claramente para não ficar dúvidas, o direito dos homossexuais de dizer eu sou homossexual, ele está sendo, as igrejas estão sendo proibidas de falar eu sou contrário ao homossexualismo, não é contra o homossexual. Esse é o grande problema. Essa é uma grande diferença, que eu já citei aqui, mas vou reforçar. A igreja não é favorável ao homossexualismo. Ao homossexual, eu quero resgatá-lo mostrando que ele está em pecado. É contra o homossexualismo que a igreja não concorda e não aceita. Mas, infelizmente, a palavra do Senhor nos orienta, que virão dias maus. E esses dias maus estão se aproximando. Em alguns países, eu já cheguei a conversar, perdão, em alguns países onde esse relacionamento homossexual, o casamento homossexual é permitido, eu não vou citar qual, mas não é o caso, mas até mesmo o Supremo Conselho, a Igreja Presbiteriana daquele país acabou concordando com o casamento homossexual. Os dias são maus, situações virão, e isso já deve fazer pelo menos uns 8 ou 9 anos que está acontecendo. E na ocasião eu conversava com o nosso pastor aqui, eu falava, eu tenho medo quando chegar isso aqui no Brasil. Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos atuar? E é exatamente o que nós estamos falando hoje. O poder transformador do Evangelho não é nos amoldarmos ao que o mundo quer que nos amoldemos. Nós temos que ter convicção do que nós temos e do que Deus quer de nós. Virão dias difíceis. Virão dias difíceis. Mas, do jeito que vai vir o dia difícil, também virá o sustento do nosso Deus, nos dando orientação e cuidando de cada um de nós nesses momentos difíceis. Isso nós também temos a plena convicção e certeza. Nós não estaremos sozinhos. Seja qual for a dificuldade, se formos fiéis, e a Bíblia nos ensina a ser fiéis até a morte e herdarei a vida eterna, ganharemos a coroa da vida. Sendo fiéis, nós não estaremos sozinhos, nós estaremos dirigidos e guiados pelo nosso Deus. Vamos lá, gente. Alguém mais? Algum comentário? Tudo bem? Então, o professor ia falar. Ui, professora, porque sempre é visto como uma opção, ou pode vir de genética também? Olha, essa questão de homossexualismo, eu entendo que é pecado. A genética, você pode ouvir alguma coisa a respeito, não sou especialista, mas ouvir alguma coisa a respeito, que a genética acaba sendo por algumas situações que são impostas para aquela criança. Por exemplo, filho que tem 5 mulheres, todas elas, e o pai e a mãe, não, vai lá lavar louça, vai lá, não é que é errado, veja, não é errado. Mas o conceito, porque eu lavo louça na minha casa, eu odeio muito lavar louça. Todo mundo sabe que eu odeio lavar louça. Mas o conceito ali não foi o correto. O incutir. Então, seja como for, a Bíblia nos ensina que é pecado. Pela dureza do coração do homem, isso é pecado. Então nós não podemos simplesmente aceitar que, mas isso aí, a ciência está explicando que é dessa forma, como sendo a ciência acima da palavra de Deus. Então, se a Bíblia nos orienta que é pecado, é pecado. E pode ser. Nós tivemos aqui, um ano retrasado, se não me falha a memória, um pastor que ele, quando esteve fazendo a sua mensagem, explicando para nós o que ele faz, como ele faz o trabalho, ele comentou que ele passou pelo homossexualismo. E com a graça de Deus, ele deixou o homossexualismo e, na ocasião, casado com 2 ou 3 filhos, como se pode. Mas, se nós orarmos e pedirmos misericórdia ao nosso Deus, Ele pode. Assim como Ele livra aquela pessoa que tem dificuldade com assassinatos, que é bandido, que rouba, que isso, que aquilo, como Ele tem misericórdia daquele, como teve com o ladrão na cruz, Ele pode ter também com essas pessoas que são homossexuais. Então, existe uma grande, porque agora o homossexualismo no Brasil está sendo muito divulgado, amplamente divulgado. Então, ele entrou-se nessa questão de
discriminação, entrou-se na questão de você não pode falar nada, entrou-se na questão, daqui a pouquinho vai saber lá o que eles vão ter de direito ainda. Mas seja como for, nós temos que ter consciência de que, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa forma de conduzir. A partir daí, orarmos e buscarmos como resolver as situações que nos são postas. Nós não conseguimos, mas Deus, através de nós, com certeza, nós teremos a vitória e conseguimos realizar a vontade dele. Vai lá. Hoje, por um acaso, eu estava escutando uma reportagem na rádio e estava falando sobre homossexualismo mesmo, e estava dizendo que uma igreja nos Estados Unidos, eles estão meio que tratando isso, não bem como se fosse uma... O que dá a entender é como se fosse uma doença, mas eles falam que eles estão querendo fazer um tratamento com os homossexuais, no caso, através da palavra de Deus, mostrar para eles que aquele não é o caminho, e ensinar, fazer um tratamento com essas pessoas e ensinar que aquilo não é o certo para que elas se recuperem. O governo já está em cima disso, já querendo combater, lógico, né? Mas assim, às vezes até a forma da igreja também se demonstrar isso é um pouquinho errada, fica meio por cima, que meio que dá a entender que é um tratamento e que não é um pecado. Mas eles, para a pessoa, no geral, no intuito geral, ele fala que é um tratamento através da palavra, mostrando que o caminho não é certo. Eu vi uma reportagem, não me recordo agora, mas aqui no Brasil, uma mulher que ela comentava que se fosse homossexual, fosse a clínica dela, ela conseguia reverter essa situação. E os homossexuais estavam também contrário a ela. Não, que é isso, reverter o quê? E, enfim, toda a mídia e toda a contrária, mas ela falou claramente, não, veja, eu consigo, e eu tenho exemplos de pessoas que foi à minha clínica e depois de tantas sessões, talvez, eu não sei qual é a convicção religiosa dela, não sei qual é o trabalho, apenas peguei assim de passagem, mas ela confirma que teve situações que foram e foi revertida. Mas é óbvio, como a mídia está muito favorável a essa situação, tudo é contrário, tudo é que fale contra eles e venha a ser criticado. Porque atualmente nós estamos nessa fase. Até escutando assim, eu até estava meditando um pouquinho, eu estava pensando assim que como o poder da palavra, o evangelho é transformador. Realmente, através da palavra, quando a palavra está sendo anunciada ali, ensinando, quando Deus toca no coração e o Espírito mexe com aquela pessoa, a palavra tem poder suficiente para transformar não só homossexuais, como ele vai entender assassinos, o estado como de pecado que ele se encontra. Pecador, né? É essa a diferença. E isso vai fazer com que ele se afaste. Quando nós recebemos o Evangelho transformador, Cristo na nossa vida, ele tem que fazer a diferença de entendermos o que nós éramos de errado, porque se eu tenho que ser transformado, eu entendo que eu tenho que mudar alguma coisa e passo a ser como Cristo quer. Então eu entendo aquela minha debilidade. E aí eu vou até um pouco além. Esses que eventualmente deixam pecado, ele não pode ir na ponta do abismo de novo. Ele tem que, se é um pecado que ele tem, uma fraqueza, ele tem que fugir daquele abismo. É o que nós temos que fazer. Mais alguém? Hino 304. Coloca em pé, por favor. Aquele que puder me auxiliar, por favor, puxando o hino, agradeceria. Quando o Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que no céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa Paz
poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando os seus prazeres, pois os pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu nesta noite, ó Pai, dizendo a sua vontade. Eu te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus, e te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos transformando. Que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo com que repensemos as nossas vidas, as nossas atitudes, que repensemos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e possamos, Senhor Deus, proclamar o Teu Evangelho único, o Teu Evangelho simples, o Teu Evangelho verdadeiro, transformador, ó Pai, mostrando ao mundo pecador em que nós não podemos nos conformar com o pecado, mas antes nos transformarmos para seguir a Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos e capacita-nos. É o que te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente. Fiquem à vontade. Encerramos nosso estudo de hoje.